Olá, vamos tratar agora aqui sobre as origens históricas do direito do consumidor. A grande maioria da doutrina nacional remete a um discurso proferido pelo presidente Kennedy dos Estados Unidos da América em 1962, no dia 15 de março. Esse dia, inclusive, é conhecido como o Dia Mundial do Consumidor. Nesse dia, em seu discurso, Kennedy destacou que todos nós somos consumidores e, enquanto grupo, merecemos uma proteção. Temos, inclusive, o direito de sermos ouvidos. Por quê? Porque nós representamos, enquanto entidade, pensando aí consumidores, esse bloco de pessoas, representamos uma força muito grande nesse mercado. A partir desse discurso, né, tido como marco inicial aí da defesa dos consumidores, nesse discurso do presidente Kennedy americano, a gente tem, em sequência, várias conferências mundiais que foram realizadas e marcos normativos relevantes. Isso nos anos 70, essas conferências que eu citei há pouco, e marcos normativos relevantes a partir da Organização das Nações Unidas, a ONU, a partir de 1985. No Brasil, o professor José Geraldo de Brito Filomeno atribui uma força crescente, o nascedouro, no ano de 76 e a sua consolidação em 79, com a criação da Fundação Procon São Paulo. Essa repercussão ela se deu positivamente, por óbvio, e nós tivemos aí na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, a criação, a determinação, né, na verdade, no artigo 48 do ato das disposições constitucionais transitórias, tivemos a determinação da criação, da elaboração por parte do Congresso Nacional do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Isso se deu em 88, né, com a Constituição, e o Código só veio, de fato, a existir como lei ordinária, em 1990, né, é a Lei 8078/90, que entrou em vigor depois de 6 meses, em 91. Ele é de setembro, de 11 de setembro de 90, e entrou em vigor em março de 1991, como a gente vai ver na sequência. Como eu havia mencionado anteriormente, a grande marca mundial na defesa do consumidor, né, que é inclusive considerado o Dia Mundial do Direito do Consumidor, é justamente o dia 15 de março. E essa data ela é memorável, tendo visto um discurso proferido pelo presidente Kennedy em 15 de março de 1962. E aí eu trouxe aqui um trecho da sua fala, em que é repetido, né, em que ele diz que consumidores somos todos nós. Então, diz o texto lá que consumidores, por definição, incluem todos nós. Eles são o grupo econômico mais largo, né, o maior grupo econômico, que afeta e é afetado praticamente por toda decisão econômica, seja ela pública ou privada. E mesmo assim, os consumidores são um grupo que são pouco ouvidos, ou seja, não se dá ouvido aos consumidores. Inclusive, no nosso direito brasileiro, havia um direito básico lá que foi suprimido, que foi vetado, que era o direito de ser ouvido, né? Ou seja, o direito de ser ouvido no sentido do seu clamor e do poder que o próprio consumidor tem enquanto grupo, enquanto ente, como a gente vai ver mais à frente nesse nosso treinamento. Então, o direito de ser ouvido é algo de extrema importância. Então, os consumidores querem ser ouvidos, principalmente agora, em que a gente tem, né, as mídias digitais, a gente tem o poder de utilizar a nossa informação, né, tudo está praticamente à distância de um clique. Então, nós precisamos nos mobilizar enquanto consumidores para que nós sejamos ouvidos pelo mercado, pelos políticos, né, de modo que essa harmonia desse mercado de consumo, ela de fato possa prevalecer. Aqui eu quero destacar, como eu falei anteriormente, os 3 grandes marcos aí no cenário mundial, né? A gente tem a Conferência Mundial do Consumidor em Estocolmo, em 1972. Depois veio a Carta Europeia de Proteção do Consumidor, em 1973. E várias resoluções da ONU a partir de 1985, com revisões posteriores, que inclusive inspiraram, né, foram fonte de inspiração dos autores do anteprojeto do nosso Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, que é de 1990, né, publicado aí como Lei 8078/90, de 11 de setembro de 1990, e entrou aí 6 meses depois, né, teve uma vacatio legis de 6 meses. Eu gosto muito dessa passagem da professora Cláudia Lima Marques, porque ela destaca que a legislação brasileira demorou para surgir, né? Ela só surge aí realmente em 1990, mas enquanto nos Estados Unidos a gente vê lá a referência em 62, lá do Kennedy, como eu disse no início. Então ela diz que seu aparecimento nos Estados Unidos se deu por lá, né? E que levou certo tempo para surgir aí legislativamente no Brasil, apesar de ter conquistado facilmente a Europa e todos os países da sociedade capitalista consolidada na época. Então, a gente vê essa nítida inspiração do CDC fora, né? E uma força muito grande do movimento consumerista brasileiro a partir do Ministério Público e dos PROCONs. Inclusive, o professor José Geraldo de Brito Filomeno cita, né, essa origem aí, essa inspiração, né, dizendo que o CDC ele foi fruto da análise de mais de 20 legislações estrangeiras e diretrizes da ONU, né, inclusive aquela referida lá, aquelas resoluções a partir de 1985. Outra questão de extrema importância, que não pode ser desconsiderada por qualquer pessoa que milita, né, na defesa do consumidor, é que o Código de Defesa do Consumidor, que esse ano, 2021, completou 30 anos de vigência, né, em março desse ano ele completou 30 anos de vigência, ele continua sendo uma legislação inovadora. Né? Esse ano em particular, né, a gente teve a aprovação da legislação específica que altera o CDC no tocante ao superendividamento. Né? A gente tem questões de comércio eletrônico também, que o CDC não está tão atualizado assim, mas ele continua sendo uma legislação inovadora. E por que ele continua sendo uma legislação inovadora? Porque ele traz uma mudança de paradigma. Em que sentido? No tratamento entre consumidor e fornecedor, ele reconhece essa vulnerabilidade do consumidor, ele reconhece uma disparidade e ele propõe em seus princípios norteadores justamente essa harmonia entre o consumidor e o fornecedor, para que o mercado de consumo equilibrado possa contribuir para a nossa cidadania, uma cidadania efetiva, para que o consumidor não seja lesado, né? O princípio aí da boa-fé, né? A boa-fé objetiva, né? E diz aí, nesse último ponto que eu trago nesse slide para vocês, a partir da leitura do professor Risato Nunes, que ele rompe com a cultura puramente privatista. Que cultura é essa? É aquela cultura ou aquela visão, né, quem já passou aí pelas cadeias de direito civil, de que as partes sentaram à mesa e negociaram e entabularam o seu contrato e o reduziram a termo. Né? Nas relações de consumo isso não acontece. O produto está no mercado, está na nuvem, está na internet, como esse curso, esse conteúdo digital que está na nuvem. E ele é oferecido para o consumidor que adere ou não. Daí a importância de ter essa leitura, essa visão, e que é um paradigma diferente. Não se pode tratar o direito do consumidor, não se pode tratar uma relação de consumo a partir de princípios e diretrizes do sistema civilista clássico. Daí essa mudança de paradigma que refere o professor Risato Nunes. Bem, e é justamente essa compreensão, né, dessa especificidade, e aí eu trago mais uma vez a professora Cláudia Lima Marques, a quem eu recomendo a leitura, né, das obras da professora e dos artigos da professora Cláudia Lima Marques, que é fonte de inspiração para todos os consumeristas brasileiros. Diz ela que o CDC brasileiro ele se concentra justamente no sujeito de direitos, visa proteger este sujeito, este consumidor, sistematizando suas normas a partir dessa ideia básica de proteção de apenas um sujeito diferente da sociedade de consumo, o consumidor. Ou seja, o foco é no problema das relações de consumo, mas na figura do consumidor, como vieram outros estatutos, né? A exemplo aí da lei do inclinato, que é mais ou menos da mesma época, o estatuto da criança e adolescente. Foram microsistemas jurídicos que foram pensados, focados em determinado problema. Nós temos um problema aqui nas relações de consumo e eu preciso proteger, eu preciso tutelar esse sujeito, eu preciso tutelar o consumidor. Nós temos um problema aqui nessas relações de inclinato, de locações, então eu preciso proteger o inquilino. Daí o Código de Defesa do Consumidor, daí a lei do inclinato.
E o sistema, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um microsistema jurídico, né? A gente vai ver daqui a pouquinho a estrutura, né? Porque ele tem essa característica de multidisciplinaridade. Então, voltando aqui ao que eu já disse anteriormente, só que desta vez nas palavras do professor Braga Neto, né? Ele é um microsistema porque reflete de modo inovador essa tendência de legislar tendo foco problemas, consumidor, idoso, crianças, etc. E não as velhas categorias do direito público e privado. Então, essa mudança de paradigma é muito importante para que você que está começando agora o seu estudo no direito do consumidor parta dessa premissa. Não parta das premissas antigas, né, pensando em situações de igualdade e de paridade. São relações desiguais e o consumidor é vulnerável sempre, com base no artigo 4º, inciso 1º do CDC, e merece a proteção. Daí, porque todo esse sistema, todo esse arcabouço legislativo, partindo inclusive do texto constitucional, como veremos mais adiante. Bem, como eu disse, aqui a gente vai ter, a partir desse tópico, né, que eu já listei, como eu disse lá no início, né, a gente vai ter uma visão panorâmica do Código de Defesa do Consumidor. No próximo slide eu vou apresentar esse panorama geral do CDC, mas aqui é apenas para a gente entender topologicamente. Né? O CDC, já falei, que ele é um microsistema jurídico. E por quê? Por ser multidisciplinar, né, por estar atrás justamente de normas de direito civil, direito administrativo, direito penal, tutela individual e tutela coletiva. Então, o Código ele trata, lá no artigo 1º ao artigo 54, matéria de direito civil, ele começa falando dos conceitos de consumidor e fornecedor, e lá no 54 ele fala da definição de contrato de adesão, da tutela administrativa entre os artigos 55 e 60, e lá no 102 a 106 também, as normas de direito penal, no artigo 61 a 60, e da tutela coletiva, nos artigos 81 a 104. Vamos aprofundar um pouco mais nessa visão panorâmica na sequência. Aqui eu gostaria de trazer para vocês uma visão panorâmica do CDC, né? Principalmente para aqueles que nunca manejaram o código, que já leram, que já ouviram falar, afinal todos conhecem o Código de Defesa do Consumidor, mas não conseguem muitas vezes compreender o seu sentido e alcance. O Código de Defesa do Consumidor é uma norma de extrema relevância para a sociedade brasileira, porque ele visa harmonizar, equilibrar uma balança entre dois entes, os consumidores de um lado e os fornecedores de outro. E o código, ele procura ser justamente esse fiel da balança, equilibrando uma relação que é díspare, que é naturalmente, se é que eu posso usar essa palavra, desequilibrada. Isto por quê? Porque normalmente o fornecedor, ele detém o conhecimento, detém a tecnologia, detém o poder econômico. O que faz, se a gente usar na figura de linguagem lá da balança e do fiel da balança, você ter lá um lado mais desequilibrado, né? Ou seja, ele estaria um lado mais pesado que o outro. E qual é o lado que você imagina que está mais pesado? É o do fornecedor ou do consumidor? Necessariamente vai ser o do fornecedor, ou seja, a balança penderia para o lado do fornecedor. E o que faz o código? O código busca justamente dar esse equilíbrio, realizar essa harmonização, trazendo instrumentos para que essa situação ela seja dessa forma, equilibrada. E o código traz? O código traz, no início da sua construção, digamos assim, ele traz normas de ordem pública e interesse social, está lá no seu artigo 1º, que nascem por força de disposições constitucionais, ou seja, o código tem fundamento na Constituição da República, né, cuja principiologia é muito forte e muito importante para o CDC, né, que ele tem um fundamento travado lá no artigo 5º, inciso 32, no artigo 175, né, e a gente vai conversar sobre isso no Fundamento Constitucional do Código especificamente, mas é muito importante frisar, colocar esse ponto em particular. Depois a gente tem aqui, na sequência, as definições de o que é, quem é consumidor, quem é fornecedor, o que é produto e o que é serviço. Então é importante, antes de começar a manejar com o código, entender quem são essas pessoas que participam dessa relação. Quem é fornecedor? Qualquer pessoa pode ser considerada fornecedora, porque o código fala em pessoa física e pessoa jurídica, né? Leia-se pessoa natural e pessoa jurídica. Qualquer pessoa pode ser fornecedora, aquela pessoa que, por exemplo, anuncia o seu carro e vende de maneira isolada o seu carro ali pela internet, ela é fornecedora para fins do Código de Defesa do Consumidor. O que é serviço? Se eu não pago por um serviço, por exemplo,
o meu e-mail que é gratuito? Será que aquilo é serviço? É gratuito mesmo? Né? E o produto, o que é produto? O produto é aquilo que está na prateleira, né? É um carro, um imóvel, pode ser produto para fins do código. O que é produto? Então, é preciso conhecer bem esses 4 conceitos e, inclusive, a repercussão desses conceitos no Poder Judiciário, aliando o que diz a doutrina e o que está consolidado na jurisprudência, de modo que você possa aconselhar o seu cliente adequadamente. Passando desses conceitos básicos, o ponto relevante, obviamente, sem falar em toda a principiologia, todos os princípios norteadores do sistema, né, que sem desvalorizar isso, mas tentando dar essa visão mais objetiva da sistematização do código nesse curso, nesse treinamento, que é um nível básico. E aí sobre os princípios a gente pode falar no outro momento, mas nesse momento aqui, como eu estou dizendo, é a visão panorâmica do código. A gente tem os direitos básicos do consumidor que estão previstos lá no artigo 6º, que é como se fosse um programa. Você lê lá o artigo 6º, você vai encontrar o reflexo daquilo que está previsto lá no artigo 6º mais adiante nos dispositivos específicos do código. Você tem lá o direito à saúde, o direito à informação, né? O direito à proteção, à modificação de cláusulas. Então, são direitos fundamentais do consumidor que estão lá previstos, né? O famosíssimo direito do consumidor à facilitação da sua defesa, inclusive com a inversão do ônus da prova, que está lá no artigo 6º, inciso 8º, né? Que traz a discussão sobre a hipossuficiência do consumidor, né? Entre outras questões que são trazidas lá nos direitos básicos. Depois disso, a gente tem toda uma proteção à questão da saúde do consumidor e nós temos também a questão da responsabilidade civil do fornecedor. A responsabilidade civil do fornecedor está lá entre os artigos 12 e 17 do CDC, trazendo a responsabilidade pelo fato do produto e a responsabilidade pelo fato do serviço, além da responsabilidade diferenciada no artigo 13 do comerciante e da exceção à regra geral, né, que a gente tem lá no artigo 14, parágrafo 4º, da responsabilidade subjetiva do profissional liberal, que é diferente de todo o sistema. Todos aqueles que estão envolvidos nas relações de consumo, enquanto fornecedores, né, que se propõem a tanto, eles têm responsabilidade objetiva, sendo a única exceção expressa no Código a do artigo 14, parágrafo 4º. Passado disso, a gente tem as caracterizações ali dos vícios, né? A gente tem os defeitos, que são os acidentes de consumo, esses que eu falei que estão previstos entre o artigo 12 e o artigo 17, e a gente tem os vícios nos produtos e serviços, né? Que também, um estudo interessantíssimo lá, que estão previstos lá entre os artigos 18 e 26, né? Do Código de Defesa do Consumidor, né? Então, um vício de quantidade, um vício de qualidade, né? Vícios nos produtos, vícios nos serviços, como é que isso, quais são os prazos de garantia, qual é o prazo que o fornecedor tem para trocar, ele é obrigado a trocar de imediato, não é obrigado a trocar de imediato, o que é isso que o fornecedor, quando vende um produto ou presta um serviço, ele é obrigado? A lei impõe isso realmente a ele ou ele está fazendo isso por mera liberalidade? O que é que está previsto na norma e o que é liberalidade? Se tiver contratualizado, é liberalidade ou tem força vinculante, que se torna obrigação para o fornecedor? Então, todas essas questões são importantes e são relevantes sendo tratadas aí na discussão dos vícios, né? Então, a gente tem a questão das garantias legais, contratuais e, hoje em dia, as muito comuns, né? As famosíssimas garantias estendidas, né? A diferença entre as três merece ser estudada. Mais adiante, a gente tem a discussão de prescrição e decadência, né? Lá no artigo 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor. No artigo 28, a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor. E entre os artigos, a partir do artigo 29, a gente tem toda uma proteção, né? Inclusive o artigo 29 traz uma situação específica de consumidor por equiparação, né? E tem toda uma proteção aí àqueles que recebem, né, as informações dos fornecedores e são considerados consumidores por estarem ali sujeitos justamente a essa comunicação, a essa publicidade nas relações de consumo. Então, entre o artigo 29 e o artigo 35, que fecha com essa obrigatoriedade justamente da oferta, né, quando o fornecedor anuncia, qual é a consequência jurídica desse anúncio que foi feito, e na sequência, ali, já no artigo, já chegamos aí no artigo 36 a 38, que trata da publicidade. São poucos artigos, mas uma matéria muito rica, principalmente por tratar da publicidade enganosa, da publicidade abusiva, do princípio da fácil e imediata identificação, né? Muito interessante o estudo da publicidade
Na sequência, a gente tem a questão da tutela do consumidor no tocante às práticas abusivas, às práticas desleais dos fornecedores, a questão dos bancos de dados, passando antes pela repetição do indébito, né, e chegando a fechar ali o direito material no artigo 54 com o contrato de adesão. Antes disso, passando ali no artigo 51 sobre a data das cláusulas abusivas, né, e das suas correlatas nulidades absolutas, também, que é uma matéria de estudo muito interessante, que merece uma leitura muito cuidadosa, né, e dosada, inclusive com os precedentes judiciais, né, aquilo que o judiciário reconhece como sendo abuso de direito, né, aquelas cláusulas abusivas que estão inseridas naquele contexto contratual. E mais por fim, a gente tem a tutela administrativa do consumidor, a tutela penal do consumidor e a tutela judicial do consumidor, fechando lá o código com questões pertinentes à tutela coletiva e à convenção coletiva de consumo. Bem, esse era o desenho aqui, tentei ser o mais sucinto possível para falar sobre essa visão aqui panorâmica do Código de Defesa do Consumidor. E vamos seguir. Conforme o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, as suas normas são de ordem pública e interesse social e têm base constitucional. Então, essas normas, por serem de ordem pública, elas se sobrepõem aos interesses individuais. Ou seja, se eu tenho um interesse coletivo como um interesse maior, essas normas então irão se sobrepor sobre aquele interesse privado, o interesse particular daquele indivíduo, daquele consumidor e daquele fornecedor, inclusive, pensando sempre no bem maior, no bem da coletividade. Uma outra consequência, né, é que essas normas elas podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, né? Então, as normas do CDC, por serem de ordem pública e interesse social, elas podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, né? E também objetivam aí, como eu disse, assegurar esse interesse de toda a coletividade envolvida, né? Fazendo com que esse interesse público prevaleça sobre o interesse privado. E aí eu faço referência aí, mais uma vez, ao professor Braga Neto.